Olá, crianças, tudo bem? Espero que sim. Espero que todos estejam bem. Hoje nossa aula vai ser no livro 2 de ciências, tá? Vocês farão as páginas 17 a 23, ok? Na aula passada, na aula de ciências, conversamos sobre os animais aquáticos e os animais terrestres, né? Nós vimos algumas características de alguns animais, certo? Então, olha só, na página 17, características que diferenciam animais de plantas, né? São seres vivos, mas você sabe qual é a diferença do animal para a planta? Vamos ver. Os animais podem ser bem diferentes entre si, mas algumas vezes pode ser difícil diferenciá-los de outros seres vivos. Por exemplo, você sabe como diferenciar um animal de uma planta? A maioria dos animais se locomove, isto é, vai de um lugar para o outro por conta própria, utilizando pés, patas, asas, né, e etc. O caracol possui um pé e se locomove lentamente por diversos ambientes. As plantas não saem do lugar por vontade própria, como a maioria dos animais, né? Elas são fixas. Elas não se locomovem, mas podem ter algumas de suas partes, como as folhas, os frutos e as sementes, levadas de um lugar para o outro com a ajuda do vento, da água ou de animais. Então, aqui nós temos as sementes dos dentes de leão são carregadas pelo vento. Assim, novos dentes de leão podem aparecer em outros lugares, tá? Continuando então. Na página 18, existem animais que também não se locomovem. Este é o caso de alguns animais que vivem na água, né? Observe os exemplos a seguir. Algumas pessoas ainda se confundem, né? Falam que são plantas, mas não são plantas, são animais. Mas são animais que não se locomovem. Olha só que diferente. E como as plantas e os animais se alimentam? Vocês sabiam que as plantas também se alimentam? Sim, né? Vamos ver. A principal diferença entre animais e plantas é a alimentação. O ser humano é um animal que adquire seu alimento no meio em que vive. Vocês sabiam que o ser humano é considerado um animal? Sim, um animal racional, tá? Um animal que pensa. Os animais retiram do ambiente a comida que necessitam. O tipo de alimento deles variam, né? Pode ser fornecido por outros animais, por plantas ou por outros seres vivos. Então, essa é a maneira, né, do animal conseguir o alimento. Ele consegue na natureza, certo? Do ambiente. No outro, né, aqui na outra imagem, as plantas produzem o próprio alimento. As plantas retiram do solo os nutrientes que necessitam para produzir o alimento, em um processo chamado fotossíntese. Vocês lembram da fotossíntese? Conteúdo do segundo ano. Então, vamos lembrar um pouquinho. Aqui eu trouxe para vocês a imagem de uma fotossíntese, tá? Então, eu vou explicar para vocês. Os animais, como nós vimos, né, eles retiram os alimentos que necessitam do ambiente, né? Já as plantas, elas, né, produzem o seu próprio alimento. Mas como? Olha só, aqui nós, então, é através da fotossíntese. Então, olha só, a planta, que nós temos uma árvore, né? Ela absorve a água e sais minerais. Então, tá vendo? Quando chove, quando você rega uma plantinha, a água ela vai para o subsolo, certo? Então, a raiz, ela absorve toda essa água, todos os sais minerais e levam essa água até as folhas, né? Então, aqui as folhas. Então, aqui nós temos as folhas.
As folhas vão absorver também a energia solar, a energia, né, a luz do sol, tá? E o gás carbônico, então a folha ela absorve a energia solar e o gás carbônico, um gás que está presente no ar. Então, olha só, pessoal, aqui então olha lá, de novo. A raiz absorve a água e os sais minerais e leva até as folhas, tá? As folhas, ela vai absorver a energia solar, a luz do sol e o gás carbônico, que é um gás presente no ar, tá? Na folha, né, com a energia solar, com o gás carbônico, com a água que foi levada até as folhas, ela começa a produzir um açúcar chamado de glicose, tá? Então ela produz a glicose. E essa glicose, né, a folha, ela consegue se alimentar com essa glicose. Então, é dessa glicose que as folhas se alimentam, tá? Então, elas se alimentam da glicose e elas liberam também o gás oxigênio, tá? Então, é nesse esquema que as folhas, né, as plantas se alimentam, tá bom? Eu trouxe um vídeo para mostrar para vocês também como, né, como funciona. Então, vamos assistir. Você sabe o que é fotossíntese? Após uma chuva, a água infiltra no solo e as raízes da planta absorvem essa água da terra, subindo até as folhas. O gás carbônico que está presente no ar é captado pelas plantas através das folhas. Então, todas as moléculas estão presentes na folha. Com a incidência da luz do sol, a reação da fotossíntese acontece, formando açúcar para o funcionamento da planta e gás oxigênio, que é liberado na atmosfera. Sendo assim, a reação da fotossíntese ocorre na planta a todo momento. Então, olha só, pessoal, a fotossíntese, ela ocorre a todo momento, tá? A todo momento as plantas se alimentam, elas produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese, certo? Na aula online conversaremos melhor, tá bom? Agora, na página 19, vocês vão responder as perguntas, tá? 1. Plantas e animais podem ser diferenciados por meio de algumas características. Quais características você observaria para identificar se um ser vivo é um animal ou uma planta? 2. Animais e plantas podem ter aparência semelhante. Sobre as características que você diferenciam esses seres vivos, marque X na alternativa correta, tá? As plantas produzem o seu próprio alimento? Os animais não se locomovem? São todos os animais que não se locomovem? Os animais fazem fotossíntese produzindo o alimento que precisam? As plantas e suas partes não podem ser levadas de um local para o outro por um ser humano? E aí vocês marcam, é apenas uma, tá? 3. Desenhe um ambiente com alguns animais representando bem suas características, tá? Lembrando, existem os animais aquáticos e os animais terrestres, tá bom? Depois, na página 20, leia o texto abaixo. Ele conta a história de uma onça que parou de caçar outros animais. Então, aqui vocês vão ler, tá? Depois vocês vão responder a pergunta da número 1, 2, 3 e 4, tá bom? Para ir além, muitos animais brasileiros correm risco de extinção, isto é, de desaparecer completamente para sempre. Esse é o caso, por exemplo, do tamanduá-bandeira. A principal causa da extinção de animais é a destruição das florestas e dos campos onde eles vivem. Essa destruição acontece para formar pastos para bois e vacas e fazer plantações. Sem a vegetação original, os animais não sobrevivem. E com as áreas em que a vegetação é destruída são muito grandes,
eles não conseguem encontrar outro lugar para viver. Para proteger esses animais, são criadas áreas de proteção, chamadas unidades de conservação, nas quais é proibido cortar árvores e outras plantas, colocar fogo ou caçar. Então, nós sabemos, né, que alguns animais sofrem perigo de extinção, né, devido à caça, né, indevida, à destruição do habitat, né, que é o caso do tamanduá-bandeira. Depois, na página 22 e 23, para relembrar. Então, olha só, o que foi visto neste capítulo? Alguns animais são bem grandes, como o elefante, e outros são bem pequenos, como a pulga. Alguns se alimentam de outros animais, como o sapo, e outros se alimentam apenas de plantas, como a girafa. Alguns vivem na água, como o polvo, e outros vivem na terra, como a raposa. Apesar dessas diferenças, os animais têm características em comum, né? Como a capacidade de se locomover e a necessidade de retirar alimentos do ambiente em que vivem. Já as plantas são seres vivos que não se locomovem, elas produzem o seu próprio alimento, certo? Boa atividade para todos. Na aula online, conversaremos. Um beijo.